emagrecida, hein, gente. Eu acho que ele já começou a corrida dos 50 km dia, porque a única coisa certa é que parece que a treta vai torar a nível global, tá? Nós estamos acompanhando aí o avanço da guerra, né? Tanto lá nos Estados Unidos quanto nas Américas, porque já disseram que vão jogar míssil na América. Meu Deus! E o Trump falou que aonde tiver, né, um traficante, vai haver uma cruz de partida para a eternidade. Meu Deus! Traficante não tem recuperação, Jesus. E a posição americana agora é partir para cima, porque, segundo ele, no último ano, os americanos perderam 200 mil pessoas por conta do narcotráfico. Então, virou uma guerra internacional e a terra da jabuticaba apareceu no cenário. A jabuticaba está aparecendo agora para tudo quanto é lado, gente. Agora o pau vai torar. Nós estamos com focos epidemiológicos, né? É a bendita febre oroposte, é problemas com dengue, zika vírus, chikungunya, a bendita Dakar, o H3N2, vários problemas na área da saúde mental, saúde emocional. A turma está fora do eixo. Você conhece alguém fora do eixo? Coloque o número 1, diga, né, a cidadezinha que você está nos ouvindo. Você tem alguém que está sofrendo das implicações do signo de câncer, o caranguejinho pegando todo mundo aí? Bote o número 2 e a cidade que você está nos vendo e ouvindo, porque todos os dias casos novos estão sendo informados de pessoas fazendo quadros de surto, né? De surto. Nós temos aí pelo menos 40 milhões de almas feridas com o sistema religioso, ok? Ou estão desviados ou desigrejados. Inclusive, lá no meu Instagram, eu estou viralizando porque eu ontem gravei um podcast e nesse podcast me perguntaram sobre a Andressa Urach, e aí eu expliquei um pouco do que aconteceu com ela e o resultado disso é que explodiu, gente. Explodiu, aí apareceu a Andressa mandando coraçãozinho para o ancião mandou coraçãozinho para a Andressa, apareceu o bruxo Malagueta detonando o ancião, aí o ancião respondeu com carinho o jovem Paduan, aí ele deu mais pancada no ancião, o ancião foi lá e respondeu com mais carinho para ele, e na terceira pancada ele disse, eu sou um desviado também. Meu Deus! A igreja me feriu também, Jesus! E é em cima desse cenário, né, de que desgraça pouca, meu pirão primeiro, e eu vou me lascar geral, que nós temos aí, gente, milhões hoje, né, que estão preparados para o grande engano. E aí eu respondi mais uma vez, falei, eu lhe entendi. E aí ele bateu no oceano de novo. E aí eu falei, olha, eu sei exatamente aonde você está, o que você faz, e eu tenho algo que você não sabe e que você precisa saber. Meu Deus! Agora ele não dorme. Ele não vai dormir pensando no ancião, gente. Não vai dormir, pode ter certeza. Né? Porém, ele é um jovem talentoso, né? Como vários jovens nossos talentosos, e estão envolvidos com muita coisa por estarem feridos. Então, um especialista no assunto, né, é o pastor Paulo Ricardo, nosso anfitrião, lá em 28 de março, Floripa. Você quer estar comigo, pastor Paulo Ricardo, e com o timaço da terapia integrativa, teremos uma imersão 28 de março, de 8h30 até às 18h30, e depois você é convidado, se quiser, para um culto de cura da alma, de libertação. Essa é a proposta desse evento, tratar do corpo físico, né, da área mental, emocional, social, energética, e, por final, nós temos um culto, caso você queira participar. Ok? Então, pastor Paulo Ricardo,
como as almas estão feridas, amigo, e como as doenças estão se multiplicando, e qual é a tua percepção, inclusive, né, do jovem Malagueta, que, se não me falha a memória, acho que é nome de pimenta, né? Malagueta é nome de pimenta. Sim. Eu acho que é nome de pimenta. Mas, enfim, nossos meninos e meninas estão feridos com o sistema religioso, amigo. E lá na Serra da Misericórdia, nós perdemos 120 deles, que tombaram por envolvimento com o tráfico, né? E ali foi interessante, irmão lutando contra irmão, né? Boa parte da equipe do BOP, né, também é evangélica, né? Nós temos muitos evangélicos no BOP e eles cumpriram a missão de enfrentamento com os meninos que estão do lado obscuro da força, né? Por que que nós estamos vivendo tudo isso, amigo? Olha, doutor Alex, é uma coisa muito, podemos dizer até um pouco complicada abordar este assunto, porque toda a história tem os dois lados, né? Toda a história tem os dois lados. Então, quando se fala de pessoas feridas na igreja, pessoas que saem da igreja ferida, saem da igreja machucada, é claro que a igreja ela foi estabelecida pelo Senhor para representar o reino dele aqui na terra, né? Somos embaixadores do reino de Deus, e assim como o Senhor nos ensinou, assim nós devemos reproduzir. E nós vemos que muitos problemas que as pessoas enfrentam dentro da igreja, a questão de ser ferido, de ser perseguido, de ser machucado, nós sabemos que muitas dessas coisas já vêm de dentro de casa, de dentro da própria casa, né? Porque muitas pessoas já vêm de lares desestruturados, já vêm de carência paterna, já vêm com orfandade, enfim, uma série de situações. Aí ela entra na igreja, ela começa a seguir a Jesus e não tem muitas vezes os olhos fixos em Cristo, mas sim no próprio líder, no próprio pastor. E quando ela vê as falhas do pastor, então ela começa então podemos dizer, a criticar, porque ela vê o pastor como uma grande referência, e realmente nós somos uma grande referência. Mas quando a pessoa ela está firmada em Cristo, está firmada na palavra, está firmada em Cristo, eu creio que ela tem sim estrutura para suportar, sabe, a dor, ou a perseguição. Todos nós, eu também já fui perseguido na igreja, sabe, mas nunca me perdi, nunca me desviei. Então, essa questão aí das pessoas que estão hoje feridas na igreja, eu creio que é quase a mesma história é, do... Ai, me esqueci agora o nome do personagem bíblico, daqui a pouco eu lembro. Sabe, que ele era um cara que ele estava ferido, a mãe dele era prostituta, o pai dele de Gileade, né, da terra de Gileade, esqueci, me ajudei. E ele era um cara que ele foi rejeitado pelo pai, foi rejeitado pelos irmãos, foi rejeitado pela família. Jefté. Não, é Jefté, né? Registrado pelo pai, registrado pela família, e ele saiu de casa, foi morar em Tobi, e lá se juntou muitas pessoas com ele, juntou um grande exército de homens feridos, endividados, quebrados, tal, e lá ele juntou um grande exército de pessoas que pensavam igual a ele. E ele, para ser reconhecido, ele precisava de uma oportunidade para mostrar que ele tinha força aqui, né? E houve uma situação onde o povo de Israel foi perseguido, e ele precisava de um teste de ferro, alguém para representá-los, e vamos chamar Jefté, que esse cara ele é kamikaze, ele vai aceitar. Ele foi, aceitou, e por conta disso ele fez um pacto com Deus, dizendo: se o Senhor me entregar, se eu sair vitorioso desta batalha, eu entregarei a primeira pessoa que vier ao meu encontro, quando vier da vitória, entregarei em holocausto ao Senhor. E ele só tinha uma filha, e a sua própria filha foi sacrificada. Então, veja bem, muitas vezes a pessoa ela paga um preço muito alto para conseguir o reconhecimento, sabe? Para ser respeitada naquilo que ela pensa, naquilo que ela faz. Então, eu vejo que tem muita gente de valor aí fora da igreja, assim, muitas pessoas que foram feridas, né, pelo sistema, pela igreja, por pastores, enfim, uma série de coisas. Mas a Bíblia fala que Deus é o pai do órfão. Deus não desampara, sabe, ninguém. Mas eu creio que, mesmo que a pessoa, talvez alguém que esteja participando conosco aqui, seja uma pessoa que esteja ferida pelo sistema, ou ferida pela igreja, por um líder, alguma coisa assim. O Espírito Santo ele não abandona ninguém. O Senhor Jesus não abandona ninguém. Então, eu acho que a mensagem que a gente deve levar para essas pessoas é que elas têm o poder de decidir o que elas querem da vida delas. Porque não quer dizer que uma pessoa seja errada e que o planeta todo seja.
Assim como tem pessoas que ferem, mas tem muito mais pessoas que curam. Assim como tem pessoas que rejeitam, tem muito mais pessoas que abraçam. Eu, como você falou, eu trabalho com isso, eu lido com esse tipo de situação, sabe? E em muitos casos, quando as pessoas elas vêm trazer para mim algum problema com liderança, algum problema com a igreja, eu falo assim, isso não tem nada a ver com a liderança, nada a ver com a igreja, tem a ver com você. Porque o que as pessoas fazem para você não é importante, mas aquilo que você faz com ela, com o que elas fizeram com você, isso sim, a tua decisão é importante. Porque nós temos o poder da escolha. Ou eu escolho seguir adiante, ou eu escolho viver chorando, porque as pessoas me feriram, me decepcionaram. Sabe, doutor Alex? Na minha concepção, eu acho que precisa sim haver um grande esclarecimento para essas pessoas, trazer a luz, porque toda pessoa que ela passou por rejeição, pessoas, né, que passa, né, que tem essa questão de carência paterna, eu venho de famílias desestruturadas, que é o que um grande percentual do povo brasileiro, né, não tem nem o nome do pai na certidão. Então, eu creio que essas pessoas elas precisam entender que ainda que o pai, ou a mãe, ou ela tenha rejeição, Deus não rejeita ninguém. Se eu falar assim, ó, vê, o meu nome está gravado na palma da minha mão. O teu nome está gravado na palma da minha mãe, da minha mão. Pode a mãe que amamenta o filho abandonar, mas sabe que eu não te abandonarei. Então, ainda que a pessoa esteja no mais profundo abismo, se ela clamar ao Senhor, o Senhor, né, ele estende as mãos e ele tira a pessoa do abismo. Então, Deixa eu pegar um gancho aí, Paulo, em cima disso, né? Que 4 coisas eu creio que vale a pena a gente pontuar, né? Para todo mundo. Mas antes, gente, eu preciso que você coloque o número 1, a cidade que você está nos vendo e ouvindo. Eu preciso que você coloque 15 importante. Preciso que você dê seu like, é importantíssimo você dê o seu like, o seu engajamento. Preciso que você doe 5 centavos de real, de dólar ou euro. E preciso que você se torne assinante do canal para poder impulsionar o conteúdo. Vejam que a entrega está retida, ok? E ela depende de você, ok? Nós estamos aqui para esclarecer coisas que eu creio que vai ajudar alguém em algum lugar do planeta que precisa ouvir o que nós estamos abordando aqui. Ele tem que saber do convite nosso para Floripa, 28 de março. Ele, se mandar para o zap 21995 31 34 67, o valor dessa imersão é R$ 697 e você vai se inscrever por apenas R$ 10. Você manda Floripa 28. Floripa 28, você vai mandar para o zap 21995 31 34 67, você vai receber um link que vai poder ir você e as pessoas que você conhece, ama e estima para todas se inscreverem, cada uma nesse bendito link, cada uma investindo apenas R$ 10, e aí esse valor é destinado a um centro de recuperação, que o pastor Paulo atua junto ao centro, e nós vamos lhe dar esse descontaço de R$ 687 para você estar conosco. Nós temos um número de vagas limitadas para essa ação. Peça rápido, Floripa 28. Nós vamos mandar, você já se inscreve. Se bater a cota que foi estipulada, automaticamente essa promoção se encerra, gente. Então, algo de 697, um dia inteiro comigo, pastor Paulo Ricardo, com o doutor Claudinei, com o doutor Niraldo, com a doutora Elidiane, com o Alex Bill, mesa redonda com a gente, ok? Que não acontece nenhum evento de integrativa, você vai poder nos perguntar e nós vamos lhe responder, ok? Você manda Floripa 28. Mas, Paulo, vamos lá. Então, a situação é o seguinte: primeiro, tá? O corpo já começa com problema na gestação da mãe. Nós sim. temos uma mãe e um pai com terreno biológico sujo, tá, gente? Sujo, sujo. E esse ambiente sujo gera um indivíduo que está nascendo até com 250 toxinas que agridem o corpo humano, identificado no cordão umbilical. Até nanoplástico a gente já achou em testículo e já achou em leite materno, tá, gente? Então entenda que a treta é
quente, treta quente. Então, já na gestação está dando ruim. Vem para o lado de fora, os que conseguem sobreviver e vir para o lado de fora, já alguns já vêm sequelados pelo ambiente gestacional. Quando vem para o lado de fora, nós ainda temos problemas de amamentação. Boa parte do brasileiro não foi amamentado adequadamente, e adequadamente há 2 anos. Sabe o que isso gera? Adicção, doença da falta, compulsão, corrupção, sexo, droga, medicamento, álcool, alimento, compra, mentira, compulsão. Você conhece alguém assim, alguém adicto? Coloque o número 3 aí para gente. Ó, eu conheço alguém adicto. Bote o 3 aí. E o adicto, gente, ele vai viver a vida dele em cativeiro. Cativeiro. Sem erro. Mais da metade da população brasileira é adicta. Paulo lida com adictos, ok? Ele sabe o quanto é complicado a turma da adicção, de fato, se recuperar. Não é fácil, tá, gente? Eu diria rápido aí, para cada 10 mil, talvez um. Talvez um para cada 10 mil, tá? A coisa é complicadérrima, porque você tem as sequelas bio, psico, sócio, energéticas e espirituais, que inclusive é material desse evento que nós vamos estar fazendo sobre saúde integrativa em Floripa, 28, bairro do Estreito, Igreja Quadrangular. Pastor Jair Mioto e pastora Patrícia, que são com o pastor Paulo Ricardo, nossos anfitriões. Então, veja que eu tenho a doença da adicção, a doença da falta. Isso, aos 7 anos de idade, gente, formou caráter. Bom ou mal, já está formado. A partir dali, você, lá nos Estados Unidos, se tu fizer algo errado, eles vão te prender e eles vão te botar em prisão perpétua, ou você pode ir para o corredor da morte. Você sabia disso? Estados Unidos, idade penal, 7 anos de idade. Nosso vizinho Argentina já trouxe para 14. No Brasil, tem uma galera também querendo trazer para 14. Nós estamos com várias barbaridades. A menina que foi estuprada lá em Copacabana coletivamente. Está aí na mídia. E ontem foi São Paulo, um garoto de 12 anos, ele foi estuprado dentro do banheiro da escola, a escola pública da Zona Oeste de São Paulo. Isso estourou ontem, ok? Isso está acontecendo também na sua região. Quantos casos de estupro praticado por jovens? Quantos casos? E essa galera, dependente de pornografia virtual, a grande maioria, lares estruturados, como o pastor Paulo colocou, e eu não vou me assustar se entre os estupradores nós encontrarmos filhos de crente ali no meio. Porque na bendito tráfico do Rio de Janeiro, para cada 10 envolvidos, 9 são filhos de crente, gente. Então, tem alguma coisa que está dando errado. Então, a gente tem que parar para pensar no esgoto que a igreja joga para a rua. O esgoto está jorrando da igreja. São crianças que nasceram dentro da igreja e vão para o efeito barbaridade Tchê. E aí o cara vai detonar, a menina vai detonar, e alguns acabam tendo experiências já adolescentes e adultos com o sistema que aí ele sofre abuso sexual. Aqui em São Paulo, infelizmente, o líder de jovens de uma instituição envolvida até com o problema do master era um abusador, levava a garotada para poder abusar dentro do seu apartamento. Então, a gente tem muita coisa acontecendo. Nós temos encontros aí de casal que começa o pega-pega dentro do encontro de casal, tem encontro com Deus que o pega-pega na cozinha do encontro com Deus. Gente, é muita barbaridade, né? O dia que eu resolvi escrever um livro sobre barbaridade, você não vai suportar. É muita coisa que me chega, ok? Das barbaridades são praticadas. Porém, o que nós queremos chamar a sua atenção é que um abismo chama outro abismo e a maldição sem causa não haverá. Se o seu corpo está doente, a sua mente está doente. Se a sua mente está doente, o seu corpo está doente. Se você não tratou a sua alma, né, você vai ter problemas. Isso aí é certo.
A dimensão espiritual, ela é real, Paulo, e ela cobra esse dano, esse sacrifício, ele de fato acontece, ou isso é só lenda e não acontece do cara ser maldito de uma remessia? Não, não, de forma alguma. Isso aí, a lei espiritual é muito certa, sabe? O mundo espiritual ele é muito mais ativo do que a dimensão que a gente vive, né? Tanto é que o natural foi criado pelo espiritual. E a palavra de Deus, ela deixa muito bem claro sobre essa questão das maldições, nós sabemos disso, né? Sobre a questão das legalidades, né? Sobre a questão da iniquidade, né? Que é o corpo do pecado, ele que vai, né, se perpetuando de geração em geração, porque já fica registrado no DNA da pessoa, nos códigos genéticos da pessoa, assim como a gente recebe cor do olho, cor do cabelo, do pai, da avó, do vô, né? A gente recebe isso dos nossos pais e assim nós somos formados. Da mesma forma, esse código genético espiritual, né? Também é gerado juntamente na formação deste feto, aquilo que você falou, e é bem isso mesmo, sabe? Então a criança ela já nasce já com os códigos genéticos já definido do que ela vai ser por conta da legalidade, da iniquidade do pai, da mãe, do vô, da avó. Isso é uma coisa muito clara, porque não tem como uma pessoa, né, em sua sã consciência, simplesmente eu vou me prejudicar, fazer alguma coisa contra mim, eu vou abusar de alguém, não. Existe uma influência por detrás de tudo isso, porque ninguém, em sua consciência, em sua sã consciência, vai ter uma atitude como essa. Então, com certeza, doutor Alex, isso é algo muito espiritual. Hoje eu não estou tão ativo quanto eu estive há algum tempo atrás. Mas eu via cada situação, vinha cada caso para mim assim, que eu pensava assim, eu não acredito que alguém possa ter sofrido mais que esta pessoa, que alguém possa ter mergulhado tanto assim num abismo quanto essa pessoa. Daqui a pouco eu pegava um outro caso, 10 vezes pior que esse. E assim, a gente que lida com a alma das pessoas, né, que trabalha na vida espiritual, entra na alma das pessoas, elas abrem a alma delas para nós ministrarmos. Então, quando elas confiam mesmo, elas trazem coisas que você não imagina assim, puxa, como que pode um ser humano? Você olha para a pessoa, você vê uma pessoa muitas vezes, né, uma pessoa bem, uma pessoa, né, com uma formação legal, independente da formação, não, mas na maioria dos casos é assim. E de repente você sendo com aquela pessoa, ela abre a alma dela, ela começa a trazer muitas e muitas coisas. E infelizmente, doutor Alex, não são poucos, são milhares e milhares e milhares de pessoas que vivem nesse abismo. E, e o mais importante de tudo, eu creio que o mais sério dessa situação é que elas não têm um lugar onde elas possam achar uma saída, achar uma resposta para o problema que elas estão enfrentando. Trazendo Deixa isso para eu. o dia 28, elas vão ter essa oportunidade, porque quem vai estar ali, quem vai estar de pé ensinando, são pessoas que ficaram sentadas muito tempo aprendendo. Então, se você que está nos acompanhando aqui, você está ouvindo, está bem atento a tudo que o Dr. Alex tem comentado aqui e alguns tópicos que eu também tenho trazido, aqui está a resposta para o seu problema. Agora, você tem que se posicionar. Eu costumo dizer, doutor Alex, que a nossa família é a nossa pátria. Nós recebemos 3 coisas dos nossos pais: nome, identidade e relacionamento. Tudo isso vem de dentro de casa. Sabe? Um problema, para ele se tornar macro, gigantesco, ele começa no micro. Ele começa pequeno, sabe? Começa dentro de casa. E dentro de casa a pessoa vai para a rua e expande, se torna macro. Mas Deus, ele tem um plano para todo homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não o mundo, o planeta, a Terra, somente a humanidade. E a resposta para a humanidade está em Jesus Cristo. Mas não é somente pregar o evangelho, né? Jesus te ama, né? Jesus morreu na cruz por você, mas a palavra de Deus também nos dá ferramentas através da revelação que o Espírito Santo nos dá de como entrar na alma das pessoas e ajudá-las a sair deste cativeiro. Você lembra, doutor Alex, naquela palavra Lucas 13:12 da mulher encurvada? Né? A mulher, o texto diz que a mulher estava possessa por um espírito de enfermidade e de modo algum podia endireitar-se. Mas quem olhava para aquela mulher, via ela encurvada, dizia, coitada da dona Cotinha, né? Trabalhou tanto tempo no pesado, agora está aí com um bico de papagaio, está com ela disso, está toda torta. Coitada da dona Maria, pegou no pesado. Detalhe, ela não nasceu assim. Ela não nasceu. Em um determinado momento da sua vida, houve algo que aconteceu, um mal entrou na sua vida, e ela viveu daquela forma durante muitos anos, 18 anos. Mas um dia Jesus Cristo ele chegou na sinagoga, onde ela estava, significa que ela era irmã da igreja. Chegou na sinagoga.
E Jesus olhou para a mulher e ele viu o que ninguém viu, porque as pessoas olhavam para a dona Cotinha, digamos assim, a mulher tem um problema de coluna, ela entortou a coluna dela, não direita mais, para pagar dor nas costas, mas Jesus, que ele tinha visão espiritual aberta, ele viu que aquela mulher estava possessa, o texto diz isso, né, por um espírito de enfermidade. Chamou a mulher até a frente, repreendeu o mal, e imediatamente a mulher se endireitou e fez o que há muito tempo ela não fazia mais, e dava glórias a Deus, ou seja, a alegria entrou na sua alma. Lá na frente, depois que o chefe da sinagoga falou, tal, no sábado você não pode fazer isso, tal, Jesus Cristo xingou os caras, chamou de hipócrita, e lá no final ele fez um mapeamento dela. Não convém soltar desse cativeiro esta filha de Abraão. De quem ela era filha? De Abraão. Quem foi Abraão? A quem Satanás manteve presa por 18 anos. Está ali o mapeamento. Só que o caso da dona Cotinha era um problema na coluna, digamos, encurvada. Mas tem muita gente que não está encurvada, mas tem problema na alma, mas tem problema na mente, tem problema psicológico, tem vários tipos de situações que ele vive tratando com remédio, com tarja preta, com uma série de situações, não resolve, porque você está lidando com o mal espiritual. E as coisas espirituais, quem é espiritual discerne, quem não é, não discerne. Tanto é que todo mundo via a dona Cotinha ela torta, mas ninguém sabia que era um mal que estava sobre a vida dela. E o texto deixa muito bem claro que de modo algum podia endireitar-se. Há quanto tempo você está vivendo dessa forma? Há quanto tempo este mal está cometendo a sua vida? Há 18 anos, igual aquela mulher? Há 10, há 30, há 50? Independente de quanto tempo. E aí, Paulo, vem uma coisa importante, gente. Olha só, a chamada para o dia 28 é justamente para você entender o que é dano físico, o que é dano mental, o que é dano emocional, o que é dano social, o que é dano energético e o que é dano espiritual. Por quê? Nós sofremos, e muita gente acaba sofrendo, né? Na área de libertação, já tem uma caminhada já. Eu comecei a virar caça-trevudo com 16 anos, gente. Então, desde os meus 15 pouquinho para 16, a gente já lidava com trevudo. Não, eu era caça-trevudo. Naquela época a gente caçava, né? Hoje eles brotam, né? Eles Não, brotam da terra. eu nem Brota a caçava, terra. rapaz. Eu já vinha tudo atrás, já. Eu nem ia atrás deles. Não, o negócio era interessante. Aí, ao longo dos anos, a gente foi vendo o troço se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Boa parte do que chega, gente, nos cultos de libertação não são problemas espirituais, tá? A Mais de grande maioria. 60%. Mais de 60%. Ok? Então, você tem problemas com parasita, você tem problema com bactéria, você tem problema com fungo, você tem problema de metais, ok? Metais pesados, o alumínio também faz uma lenha, o arsênio. Cara, tem um monte de coisa, gente, que acontece. Nós vamos mostrar o problema, nós vamos mostrar a solução. Passado 10 horas abordando as questões com uma percepção secular, nós vamos ter depois o culto. Aí você fica para o culto. Aí, o que é espiritual tem que ser tratado dentro do espiritual. Você tem alguém que não tem tido solução, como o pastor Paulo colocou, você convoca essa pessoa para estar com você em Floripa 28. Você manda para o Zap 21 995 31 34 67, fala com o teu pastor, fala com o teu padre aí, monta uma caravana e vem. Só que tem que se inscrever, tá, gente? Tem que fazer a inscrição pelo link, porque há um controle, né? Nós temos uma capacidade ali de receber pessoas e nós não queremos provocar, pelo menos intencionalmente, um overbook ali em cima da situação. Então, a gente quer saber que você vem e você tem que ter a responsabilidade, se você se inscreveu, de vir, porque você está tirando a vaga de outra pessoa que deveria estar indo e não vai, porque encerrou o número de vagas, porque você preencheu. Então, tem que haver uma consciência a respeito de. Então, primeiro ponto. Segundo, eu tenho certeza que você vai ter respostas. Por que eu tenho certeza? Primeiro, pelo Espírito de Deus. E segundo, a dinâmica desse evento é uma mesa redonda ao final. Você vai perguntar.
tu não vai entrar do jeito que você chegou e vai sair do mesmo jeito. Porque você vai perguntar, você vai dizer isso que o pastor Paulo falou: ó, eu estou com esse sofrimento há 18 anos. Aí você vai dizer a sua pergunta. Aí nós vamos mapear e aí vamos dizer: olha só, você está convocado para o culto. Você está convocado para o culto. Porque isso aí é indício de problemas na área espiritual e na área da alma. Então, isso tem que ser tratado na cura da alma. Aí você já é convidado a ficar para a parte que começa às 20 horas. Aí você vai para o bendito do culto, nós vamos ministrar e depois vamos fazer as orações de quebra, de maldição, de libertação, de cura, ok? E Deus querendo fazer e você se permitindo as coisas vão acontecer, Paulo, ou não acontece? Ah, com certeza. Com certeza vai acontecer, porque tem uma máxima que diz que uma oportunidade perdida é um prejuízo incalculável. Então você está tendo uma grande oportunidade de obter respostas de toda essa situação que você tem vivido durante muito tempo. Você não somente vai ter as respostas, mas como vai sair de lá com a solução. Você vai sair daí curado, sabe? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu sempre digo que Deus ele sempre se manifesta com respostas na vida daquele que busca, né? A palavra de Deus nos fala que quando o povo de Deus estava em Israel, né, no Egito, e Deus chamou Moisés, Deus disse para Moisés: eu vi e ouvi o clamor do meu povo por causa dos seus exatores. Por isso desci até vós. Então Deus viu e Deus ouviu. Teve um tempo que Deus esperou para agir, mas no tempo certo ele agiu e resolveu de uma vez por todas. Que ele disse: esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais o verão. Então eu quero declarar sobre a tua vida essa palavra. Esse problema que você está vivendo, você nunca mais vai viver. Esse deserto, sabe, que você está passando, essa situação que você está vivendo na sua alma, de depressão, de angústia, síndromes, enfim, todas essas coisas, você nunca mais vai viver. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele vai vir na sua vida com respostas e com solução. Mas para que isso aconteça, você precisa estar no lugar da bênção. Você precisa estar no lugar onde o Senhor vai estar agindo, sabe? Então, todo o seu esforço vai valer a pena, porque você vai estar se esforçando para buscar não somente uma resposta, mas uma solução. É a mesma coisa que fazer uma cirurgia e tirar um tumor lá de dentro, arrancou o tumor, pronto, o tumor não volta mais, porque ele já foi arrancado. Então não precisa mais estar usando paliativo para receber a cura, entendeu? Porque ele vai ser arrancado, e o Senhor Não, Jesus... e tem uma coisa importante, gente. Olha só, deixa eu perguntar para vocês aí e respondam com sinceridade. Quem conhece alguém que está com problema mental, emocional, social, financeiro e espiritual, qualquer um desses, coloca para mim o número 5. Você tem alguém assim? Bote 5. 5. E aí eu quero dizer para você algo extremamente importante. Vocês vão votando aí, bota 5. Você conhece alguém assim? Coloque 5, né? Ezequiel 3:33 fala do atalaia e fala da importância e responsabilidade de você que está assistindo isso aqui, você que sabe que tem o Floripa 28, chegar nessa pessoa, ok? Ou sendo você mesmo, se propor a se deslocar para estar, ok? Você tem que observar que se há uma possível solução, ok? O seu mover abre o espaço para o acontecer. Lembre-se lá de Betesda, quando a galera, né, o anjo descia e a turma corria para dentro d'água. E lembre-se de um cara que estava ali e não tinha ninguém por ele. 38 anos. E quem chegou nele foi o próprio Senhor, não reconhecido por ele nem por ninguém. Logo, Jesus estava disfarçado e disfarçado, camuflado, ele virou para o cara e disse: ó, pega a tua cama e anda. E esse indivíduo que não sabia quem estava falando com ele, pegou a cama dele e saiu andando.
Gente, só a misericórdia de Deus. E os outros continuaram lá, esperando o anjo descer. Aquela situação era para um indivíduo, que inclusive foi o passaporte de Jesus para a cruz. Porque ali os caras decidiram que tinha que matar Jesus, porque entrou o efeito na cabecinha dele, já deu, ele está rompendo com tudo que é os nossos princípios religiosos e ele precisa ser eliminado. E Jesus sabia disso, que seria o passaporte para a cruz. E mesmo assim, ele não fez a vontade dele, mas fez a vontade do Pai que o enviou. Então, o que nós temos que entender é que nós entramos numa reta final. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Irã. Em nome de Deus, o povo iraniano está matando o próprio povo iraniano. Gente, é em nome de Deus lá. Ok? Os caras dizem que o cara ofendeu Deus e a ofensa é com a morte. As virgens são estupradas antes de serem mortas. Porque, segundo lá, a maneira deles entenderem, não pode matar a virgem. Então, eles estupram e, em seguida, matam. Detalhe: o estuprador está recebendo, segundo eles, mais virgens lá no paraíso. Meu Deus! Nós já temos 90 líderes deles que foram para o paraíso, Jesus, e que encontraram lá pelo menos 40 mil que eles mataram. Meu Deus! Imagina a correria desse paraíso, Jesus! 40 mil recebendo esses 90, Jesus! Então, entenda que algo está acontecendo no mundo agora, algo está acontecendo no Brasil agora, e algo está acontecendo na sua casa agora, e algo está acontecendo na sua vida agora. O que é que nós queremos? Nós queremos lhe dar acesso a. Você tem que entender que a santa ignorância da seita aceita tudo nos trouxe até aqui. Quando eu vi, Paulo, a fala do menino, né? Posso chamar de menino, tem idade para ser meu neto, o Malaguetinha. Aí o Malaguetinha lá, o menino, né? Eu vi tanta dor nele, né? Não só na questão física, mas na escrita dele, né? Que aí, quando você olhar e ver os comentários que estão lá, e aí nós temos boa parte da turma com a pedra na mão, fazendo o efeito Maria Madalena execução e jogando. Não é a parada de pedra na mão largando, não. É pedra na mão jogando, ok? Nós temos o perfil de, se eu souber que o Paulo Ricardo aprontou, né, eu ir lá e, ó, pá, do Paulo Ricardo, porque ele aprontou, ok? A pergunta é: você aprontou na última semana? Você aprontou no último mês? Você aprontou no último ano? Você aprontou na última década? Você já aprontou na sua vida? Se você já aprontou, bota 10 mais 3. Quem é a turma que já aprontou? Cadê o réu confesso? Bota aí 10 mais 3, gente. Porque eu sou um cara que já aprontou. Ok? Quem não? Então, não. Quem não, tá, a galera tá lá largando a pedra, Paulo. Tu vai olhar lá, tem uma galera jogando pedra com força. Com força. O brasileiro tem um perfil justiceiro para o outro. E ele sempre é o injustiçado da história. Ok? Quem aprontou aí, gente, hoje é um dia de libertação. Bota 10 mais 3, você que aprontou aí como ancião, e o pastor Paulo já pegou a carona. Quem não? Quer dizer, eu também. Então, ele já botou, o vagãozinho dele já está na turma da turma que aprontou. Você é uma criatura que já aprontou, bota 10 mais 3 aí. Vai botar 10 mais 3, gente. Por quê? Você tem que entender que o Brasil está ferido. O jovem Malagueta, a jovem Andressa, são netos e filhos do Brasil.
sem pensar no Silva da Jabuticaba, que fizeram o Filho do Brasil, iam lançar o Filho da Mãe, que não lançaram, iam lançar o Filho da Prostituta, que não lançaram. Meu Deus, a trilogia do Brasil! Jesus! E detalhe, a Andressa já gravou Se Deitando com o Pai, já gravou Se Deitando com o Filho, olha só, e agora fala-se dela gravar Deitando-se com o pai e o filho simultaneamente, Paulo. E com Isso aí dá embasamento, até. não, e com embasamento bíblico, porque ela utiliza o livro de Ló, a fala de Ló, o livro de Ló, a história de Ló, para poder dar embasamento no que ela entende que ela está vivendo. E isso, gente, é o perfil de todo o sistema religioso. Paulo é estudioso do assunto, né? Eu só sou um abusado. E o sistema religioso, ele criou o dogma. E, através do dogma, ele criou o absurdo. Na Idade Média, Inquisição, matar, roubar e destruir. Escravidão, os ancestrais do Paulo, ok? Quem fez isso? Os cristãos, com a bênção papal. E os protestantes fizeram diferente? Não. A Inglaterra também só resolveu mudar a história quando ela fez a Revolução Industrial e ela queria vender produto. E aí ela já não queria a mão de obra do escravo. Olha os Estados Unidos, a escravidão americana. Olha a Guerra Civil Americana. Então, o mundo ele está cheio de histórias pesadas. Você tem uma história pesada, bota 10 mais 3. Teus ancestrais têm uma história pesada, bota 10 mais 3. No meio da gurizada que está aí cometendo os abusos, como aconteceu em Copacabana, como aconteceu ontem, numa escola pública de São Paulo, na Zona Oeste, tem alguém conhecido nosso? Bota 10 mais 3. Alguém já praticou as barbaridades que a gente vira o nariz, mas no fundo, o cara sabe que fez igual ou pior? Mete 10 mais 3. Paulo, por que, que a humanidade está sempre apedrejando a dor e o sofrimento do outro, e todo mundo é justiceiro do pecado do outro, mas não faz a autodescoberta, a autorrevelação, a autoconciliação. Por que, que nós temos essa dificuldade? Olha, eu vou expor aqui meu ponto de vista. Essa situação que você trouxe aqui, deitar com o pai, deitar com o filho, eu discordo completamente, porque ela pode até ser uma louca, porque para mim essa mulher ela é louca, entendeu? Agora o pai e o filho, principalmente o pai, eu vejo que isso não tem nada a ver com doença, eu vejo que isso não tem nada a ver com dor de alma, eu vejo que isso não tem nada a ver que saiu porque a igreja feriu. Eu vejo isso realmente um grande desvio de caráter, eu vejo o perfil de uma pessoa que quer ganhar dinheiro, que quer ganhar status, que quer ser reconhecida mesmo que por qualquer coisa. Então, para mim, essa situação dessa mulher é uma situação completamente antibíblica e não tem nada que venha justificar essa atitude dela. Para mim, na minha concepção, nada justifica a atitude dessa mulher. Sabe? Então, assim, porque a igreja me feriu, eu vou me prostituir. Porque o sistema me feriu, porque o sistema faliu, então eu faço isso para chamar atenção. Cortou a língua, fez a língua a língua de serpentes. Para essa mulher é louca. Na minha concepção, essa mulher ela é louca. E para mim, é claro que Deus não joga ninguém fora, mas ela mesma se jogou fora, ela mesma escolheu, e a Bíblia diz: amor a maldição, que a maldição o abrace. Então, no caso dessa mulher, no caso do pai dela, e também no caso do filho, que o pai dela não somente isso, ele fez muitas outras coisas também. Então, isso aí, para mim, são pessoas que fizeram de sã consciência, sabiam exatamente o que estavam fazendo, queriam realmente like, queriam dinheiro, queriam fama, queriam ser, fale de mim, mesmo que seja por mal. Aí vem com esse discurso aí de que a igreja me feriu, eu particularmente concordo com isso. Deixa eu te ajudar nisso e você vai amar o que eu vou trazer à mesa, hein? Você tem água aí para beber? Não, pode falar, não precisa, tá tudo Tu certo. vai ouvir sem água? Não vai tomar um gole d'água, não? Não, Tome um tá gole tudo bem. d'água, olha só. Não.
Você tem uma prostituta ativa, que o nome dela é Raabe. Mas não Não, justifica, doutor calma. Alex, Não, não, não. não justifica, Calma. não Não, trazer o não, não. caso de Raabe com Calma. esse caso dessa Paulo, mulher aqui, Paulo, não tem nada a ver, para Paulo, mim não tem. Paulo, Paulo, olha só, não tem nada a ver. Eu falei que você tinha que beber água. Você beba água, ok? Porque o que eu vou te botar, você vai ter que macerar isso. Olha só, Raabe era ativa em Jericó, Sim, ok? E ela aprontou todas. todas, mas Sim, é todas à época, numa cidade perversa, uma sim. prostituta, numa cidade que Deus diz o seguinte: nem os animais, Uhum. não poupe nada, nem ninguém. E essa pessoa, ok, alcançou a Misericórdia. condição, misericórdia, ela alcançou o panteão da fé. Ela está em Hebreus, ok? Ela faz parte da Sim. história da fé. Genealogia de Jesus, de Não, Davi, de não, Jesus. não, calma, não. Eu falei que você tinha que beber água, porque vai ficar pior. Vai Então, ficar pior. Porque agora eu vou trazer uma moabita. Eu vou trazer uma moabita, sim. filha de incesto, maldita de essência. E o nome dela é Ruth, Né? que ela rompe com a sua ancestralidade, ok? No momento em que ela diz para Noemi, ó, o teu Deus vai ser meu Deus, o teu povo vai ser meu povo. Ok. Essas duas linhagens, Paulo, uma cananeia e outra Palpita. moabita, elas se juntam em Hum. Boaz, e geram Jessé, pai de Davi. Meu Deus, Jesus! Olha só, é grave, hein? É grave, ok? Então, eu tenho uma cananeia prostituta e eu tenho uma Moabita. moabita de incesto. Isso se junta ao DNA hebreu, e dele me sai Jessé, Davi e o Messias. Essa é a linhagem. Sim. Isaías 53 é o ponto alto, aonde diz o quê? Foi sobre ele Tô. tudo. Tudo recaiu ali. Então, observe que no momento em que nós temos a nossa leitura, eu, quando leio qualquer situação, Paulo, eu uso uma pirâmide, ok? Essa pirâmide, ela tem 4 faces. A minha, a sua, que está oculta, a face à direita e a face à esquerda. Observe que quando a gente vai analisar o que quer que seja, eu puxo você ou por emocional ou puxo você por racional. Já notou que é assim que acontece? Né? Claro. Então, a gente vê uma situação, você vai ter uma leitura emocional ou você vai ter uma leitura racional. Ok. Se eu e você, diante de um fato da pirâmide que está aqui, que é o problema, nós agirmos emocionalmente, nós vamos andar pela pirâmide e vamos continuar com faces ocultas. Você está no emocional, eu estou no emocional, você saiu à esquerda, eu saí à esquerda, não há encontro, não há. A parte racional acontece a mesma coisa, não há encontro. Tanto é fato que a gente vê o pau comendo aí, né, no Congresso, a turma toda, todo mundo cheio de razão, cada um com as suas estatísticas para poder justificar o seu posicionamento. Tem encontro? Não. Você só tem encontro se razão e emoção se encontrarem. Doutor Alex, é antagônico. É, mas vai para a pirâmide. Se eu sair pela minha direita e você sair pela tua esquerda, nós vamos nos encontrar. E nós vamos ver a coisa pelo ângulo meu e seu simultaneamente. As pessoas não estão preparadas para isso, entendeu, Paulo? O próprio sistema educacional, né, e depois o sistema religioso, que aí ele vem, né, no segundo momento da situação, eles acabam polarizando a tua percepção de vida e de mundo. Né? Então, observe o seguinte: quando Jesus diz, olha, vocês serão julgados na base do seu juízo.
A oração do Pai Nosso. Pai, nos perdoa, como perdoamos os que nos ofenderam. Meu Sim, Deus. isso eu entendo Não, não, perfeitamente, doutor. calma, Eu calma, mas vai entendo o que você ficar está falando para mim, melhor. Não, vai mas ficar melhor. Não, não então tem tá. mais. Olha só, vou te jogar mais coisa. Por isso que eu te falei para tu beber água. Bebe água, ok? Bebe água. Olha só. Imagina que quando você tem Saulo, cara, Saulo, o cara era um miserável. Ele participou do apedrejamento de Estevão. Sim, Cara, é Saulo. Cara, hoje, Saulo está lascado no nosso meio. Saulo está lascado. Madalena, meu irmão, pedra na genia. Percebeu? Então, nós estamos distantes do princípio do que é as boas novas. As boas novas, elas são baseadas em caiu na areia, foi embora. Caiu na rocha, bateu o sol, lascou, foi embora. Caiu em terra fértil. Essa sim se aham. multiplica. Quando Mas eu olho situações como a eu dela, preciso colocar no ponto de vista. olha, quando eu olho a situação dela, quando eu olho a situação do Malagueta, eu vejo tranquilamente a parábola do semeador. Ok? Para mim, a parábola do semeador ela está ali É. acontecendo. A maneira como cada um vive a sua insanidade, né? Ela é muito pessoal. Você lida, né, no centro de recuperação, você vê várias insanidades aí que a galera relata de atos cometidos e que você mesmo Sim, diz, olha, eu um não pior que o outro, com pensava. certeza. É isso aí. Então, entenda que quando você está movido por ressentimento, por rancor, por mágoa, por amargura, por culpa, falta de perdão e auto-perdão, você é terra fértil para as maiores aberrações. Veja o Irã. Em nome de Deus, eles mataram irmãos e irmãs e estão estuprando as mulheres deles, cara. Virgens. Percebeu? Ok? Mas o que que você está Então, querendo, o que que você está querendo, onde você está querendo chegar nessa eu quero situação, nessa chegar pontuação? que Porque na verdade você assim, ó, eu é quero que você no caso em beba particular, água. Eu só um quero que pouquinho. você beba água. E Não, eu você também quero beber. bebendo água, rios vão fluir de dentro de você e É. você vai entender a magnitude do que é o evangelho nesse tempo do fim. O evangelho no tempo do fim, Paulo, é que nós estamos numa ceifa de última hora. Sim. Saulo está diante de mim, e Saulo pode ser o Malagueta, Saulo pode ser a Andressa pode ser Raabe, o Malagueta pode ser Ruth. Cara, eu tenho tantas possibilidades acontecendo ali, mas eu estou movido por aquilo que me disseram. Quem me disse? Aí é top. Né? A gente tem a unção do papagaio, lembra sempre disso. Alguém Aham. que repetiu o que de alguém ouviu, sem saber a origem do que está dizendo. A maioria age assim, você sabe que, infelizmente, isso está direto. Segundo, o óleo de peroba, que é aquela galera do cara de pau, que não tem compromisso com aquilo que diz. Você também conhece Sim. vários casos assim. E aí a turma, hoje, está doente. Quem está doente? Só a Andressa? Só o Malagueta? Mas você está Várias colocando tudo famílias. dentro de um pacote. Você está Não, colocando tudo dentro de um pelo pacote. E contrário. na verdade assim, não é Eu o que estou as te pessoas falando de. falaram. Foi Paulo, eu estou declaração te que ela falando. mesma fez. Paulo, Ela mesma Paulo, declarou. Ela mesma falou em programa de Paulo, televisão, em programa de entrevista. Ela Saulo, falou que por que ela Saulo está fazendo isso. declarou, Paulo, Saulo declarou, cara. Não. Ele falou que ele estava lá na hora do apedrejamento de Sim, Estevão. ele estava, Não, e detalhe, e mas mais ele do teve que uma isso. experiência com Cristo. Não, calma, Ele teve a olha só, experiência depois ele, dessa ele situação, o teve, Senhor chamou ele para o ministério. depois, Paulo, Sim, depois. depois que ele esteve aos pés de Gamaliel, depois que ele teve acesso ao Sinédrio, depois que ele se estabeleceu como líder, caçador dos hereges. Sim. Ele estava cheio de motivações para fazer o que fez. É isso que eu quero te dizer. Eu quero dizer para você que toda vez que você vê uma barbaridade, você tem que olhar as motivações.
Claro, Quais toda a são as história tem os dois lados, motivações? nada acontece assim. Toda a Não, história tem o que levou a pessoa a agir dessa forma. Mas tanto é motivações. que a capa de Estevão foi cair bem aos pés de Saulo. Que Não. significava isso? Aí, Entendeu? detalhe, quando ele ficou com Barnabé, a galera dava por certo que ele era um infiltrado, inclusive, né? E que ele estava tentando achar os irmãos. Lembra disso? E durante muito tempo ele teve dificuldade de aceitação por causa disso. Então, o que eu quero dizer para todos que estão aqui, e graças a Deus você bebeu água, é que nós temos que olhar esse trem no 360. Por quê? Estão lidando com o nosso emocional o tempo todo, estão lidando com o nosso senso de juízo o tempo todo. Quando eu vi o que aconteceu no Irã, eu olhei para minhas 6 Mas mulheres, assim, ó, ok? eu creio assim, ó, a gente, nesse aspecto, nesse ponto que você está trazendo aqui, eu creio, né, na minha concepção, que o que acontece com o Irã, o que está acontecendo lá, na situação em si, do nome que está sendo citado, eu acho que não é parâmetro. Não é parâmetro. Porque no caso desta pessoa, ela teve oportunidade, ela foi para a igreja, ela conheceu o evangelho. Uma, duas Tu vezes, já ela leu, conheceu. Aí é diferente. Saulo, ele Paulo, teve um encontro com Cristo e foi transformado. você já leu o Alcorão? Não, eu nunca li o Corão. Não Eu tive. pergunta para mim se eu li. Pergunta, Sim, você creio que leu? você leu, com certeza. Mas assim, Então, mas olha só, a Bíblia calma. ela deixa muito bem claro com Paulo, relação a esse tipo de situação. Então, Paulo, não talvez eu há esteja fazendo aqui um conver... julgamento, Ó, talvez eu não há, esteja fazendo aqui jogando uma pedra, não sei, mas eu creio que Paulo, existem não há escolhas que as pessoas. conversão. Não Hã? há conversão. Ó, você é especialista disso, ó, convenção e convencimento. Uma pessoa convencida, ela não está convertida. Ok? Não está. E a gente sabe disso, você sabe disso. Você tem N casos aí, ok? Sim, claro. A pessoa vai se converter, às vezes, depois de 30 Mas anos de para uma atitude ministério. dessa, não precisa nem ser cristão, basta ter bom senso. Não Não, precisa ser calma, crente para fazer o que é certo, para fazer calma. errado. Porque Aí, essa questão da ó, consciência, qualquer pessoa que tenha agora eu a vou mínima deitar os consciência, cabelos. ela sabe que é certo e que é errado. Não, aí eu Então, vou agora, deitar os deitar com o cabelos. pai, deitar com o Aí, filho, porque não é convertido, qualquer sim, pessoa que tem o mínimo de pudor e de sim, respeito, não aceita isso. Então, não calma, precisa ser ó, crente calma, para não ter esse calma, tipo de atitude. calma. Então, calma. Então, por que que o crente pega ovo de chocolate e dá para os seus filhos e netos? E por que que as nossas igrejas mantêm rituais cultuando o coelho, que é maldição, Mas isso e aí, doutor, calma, isso que você está trazendo aqui, dentro do assunto que a gente está trazendo, não Olha fecha. só. Claro que fecha, Paulo. Raciocina comigo. Olha só. O que vale para Maria não vale para João. Não, pau que Ok? dá em Chico dá A em Francisco, turma, né? olha só, olha só. Nós temos problemas com o Natal, que é pagão, nós temos problemas com uma Páscoa que é pagã. Os garotos feridos, eles hoje têm acesso a um monte de informação. Por que que nós vamos fazer o evento do dia 28? Para dar chance que pessoas feridas no físico e na alma se Sim. aproximem e tragam as suas questões e a gente, com elas, faça uma avaliação para ela ganhar o nível de compreensão. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Entendimento dos Ok. incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da palavra. Então, quando você vê alguém que pratica pedofilia, alguém que pratica, né, a zoofilia, Já atendi isso muitos para casos. nós é algo bizarro, bizarro. Porém, nós temos que lembrar que isso está dentro de um contexto de total desatino de uma situação que vem sendo construída há milhares de anos. Isso não é novo. Vamos lembrar de Eclesiastes. Nós estamos diante de fatos que não são novos. Sim. Aí, essa garotada machucada, eles pegam os símbolos, eles pegam os argumentos e eles se apresentam através deles. Eu vejo isso direto, cara, direto. Pra você ter uma ideia, quando você vai em alguns movimentos aí, né, LGBTQIA+, Sim. ET, tu bota o que tu quiser aí, eu te garanto.
90% são egressos de instituições nossas. 90%. Tá Não, certo? você vai nas penitenciárias, o nome Felipe, André, Elias, Não, Eliseu, não. No Moisés, centro de né? Vai nas penitenciárias, recuperação. tudo nome bíblico, tudo Não, filho no de centro, cristão. ó, no centro de recuperação que você lida, né? Sim. Eu tenho certeza que 90% tem uma raiz o quê? Cristã. Agora que vem o top que eu vou colocar. Raiz de amargura. Raiz cristã de amargura. Ok. Como estão as pessoas hoje? Se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver que a galera está amarga. Amarga. A Todo geração está mundo, doente, a nossa geração todo está totalmente mundo, doente. todo mundo está amargo. Aí Sim. vamos lá. A amargura, Paulo, ela seca até os ossos. Aí você vem o problema de fibromialgia, osteopenise, Somatiza o aí que está na você alma, vai somatiza ver no físico, né? Somatiza no corpo físico. A doença na porque alma somatiza no físico. E influencia porque também as decisões e as escolhas. porque a maneira como você lê a realidade, ela te transforma. Quando deveria ser você transformando a realidade, ok? Parta E desse você só não é princípio, produto do meio, né? ok? Mas você tem a unção da transformação. Nós temos a unção da transformação. A questão é que nós estamos no esgotamento religioso. No esgotamento religioso, né, eu digo algo e pratico outro. Romanos 2, guia de cegos. Você diz uma coisa e tu pratica o quê? Outra. Outra. O resultado disso está escrito lá. O nome de Deus é blasfemado por causa da vossa conduta. Meu Sim. Deus! Uhum. O nome de Deus é o quê? Blasfemado. Detalhe, Romanos 2 é depois de Romanos 1. Romanos 1 enquadra as obras da carne, Sim. ok? Beleza. Romanos 2 é para os líderes. E é dito o seguinte, cara, tu diz uma coisa e tu está fazendo outra, brother. Ok? Então, ali, Paulo senta a ripa no 3, no 4, no Sim. 5, no Porque seis. eram os Não, costumes da época. calma, Era costume dos da época, bastidores. O não. Ezequiel lá no Estão Ezequiel. presentes. Isso está acontecendo hoje, Paulo. E ele ainda Sim, faz mas mais. isso não é Quando ele hoje, isso escreve, sempre aconteceu. isso, aí você está chegando no outro gole de água. Toma outro gole de água. Ó, você acabou de falar. Você Claro, agora tem a que gente sabe ouvir, disso, doutora Léo. A gente você tem sabe, que com ouvir, certeza. você tem que ouvir o que você falou. Aí toma mais um copo d'água, é verdade. Agora eu estou entendendo o que o ancião está dizendo. Ó, Romanos 7. Em 7, Paulo diz o seguinte: cara, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Meu Deus. Cara, quem vai me livrar desse corpo, dessa morte, Paulo? Sim. Percebeu a parada? Cara, a coisa é tão séria, o que nós estamos atravessando, e o momento é tão delicado que nós vamos viver para frente, Paulo. Porque você imagina o seguinte: se os caras mostrarem o bendito do ET como está prometido, e as consistências científicas mostrarem o bendito do ET em 8 de julho. Você acha que 98% da população cristã faz o quê? O que eu acho? Estou te perguntando. Na verdade, não tem o que fazer. As pessoas vão ficar surdas, porque tem muitas pessoas, um grande Não, número de não, não, pessoas que. não. Deixa eu falar. Responda de maneira direta. Eu estou te fazendo uma pergunta como líder, como alguém que vive dentro, né, do Aham. sistema. No momento que os caras mostrarem as evidências científicas dos ETs, o que, que acontece com 98% da turma? Vai pirar. Ok. É só isso. Ó, terceiro gole d'água. Pá! Vai pirar. Tu é o cara que eu estou preparando para piração geral. Tu é o cara. Você está no tique comigo lá. Você é o cara para lidar na hora que pirar geral. E aí, ó, venham comigo. Você é o cara que levanta a serpente do deserto. Venham comigo. Ó, o veneno está aí. Então, Detalhe: ET significa o quê, Paulo?
Essa sigla, ET, significa o quê? Extraterrestre. Não, é engana trouxa. Segunda Tessalônica, capítulo 2, a operação do engano. Meu Deus, Paulo! Porque ontem, inclusive ontem eu estava assistindo uma live e a pessoa está falando sobre o caso do ET de Varginha, que na verdade não era o ET, era uma entidade. Não, total. Mas você vê, lembra do Mastral? Lembra do Sim, Mastral? lembro. Então, você vê, nós vamos chegar agora, acho que a morte dele é por agora, né? Acho que é mês que vem ou outro, se não falha a Não memória. lembro. Quem lembra aí qual foi o mês que o Mastral se desviveu, gente? Coloque aí. Você vê, Mastral vai se desviver, eu creio, a data, né? Vai coincidir com o próximo desse lance do 8 de julho. E ele denunciava que as coisas iriam chegar aonde, de fato, boa parte do que ele disse está acontecendo. Então, observe que é o seguinte: saber daquilo e agir até onde sabe daquela forma cria uma dicotomia de compreensão, ok? Como alguém que sabia acabou chegando no estágio que chegou. Uhum. Sim. Percebeu? Aí Ele aquela grande denunciou muita pergunta. coisa, né? Oi? Ele denunciou muitas coisas, né? Não, ele sabia, sabia. Porém, ele reagiu de uma maneira totalmente inesperada para quem sabia. Sim. Percebeu? Então, Uhum. algo aconteceu aqui, né, que mudou o padrão de compreensão dele da realidade. Percebeu? Ok. Nós estamos para vivermos, Paulo, surtos coletivos. Tu entendeu? Já está Você me acontecendo, né? As conhece. pessoas já Você. estão surtando, né? Isso aí Não, 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 mas é coletivo. O que, que eu digo vai ser, coletivo? vai ser o The Coletivo Walking é Dead. você vai ter ali o cavalo vermelho. Cavalo Uhum. vermelho. Um cara pegando o outro, meu irmão. E do jeito que nós estamos hoje, né, isso vai se tornando cada vez, a meus olhos, mais próximo. Compreendeu? Por quê? Nós saímos de 0 a 1000 em frações de segundo, Paulo. Você viu dois coroa como eu saindo um supapo aí. Na frente da minha casa. Cara, tu imagina, cara. Só Uhum. a misericórdia. Tu devia ter jogado pipoca daí de cima pros caras, você tá vendo? A audiência jogando pipoca. Cara, como pode? Uhum. Compreendeu? Então, a gente tem que entender o seguinte: tem alguma coisa acontecendo, sim ou não? Isso é óbvio. Ok. 28 de março é uma data, marco, para a gente mudar isso para quem estiver lá? Com certeza. Ok. Então, minha gente, ó, zap 21995 31 34 67. Você manda Floripa 28. Você vai contribuir com R$ 10 apenas, no valor de 697, para apoiar o Centro de Recuperação. Inclusive, nós pedimos o Paulo para acessar lá a turma do centro, para ver se a galera vem, se as famílias vêm, porque o que nós vamos mostrar, gente, o que vai acontecer ali vai explicar um monte de coisa. Porque a pessoa está ali no martírio e ela não sabe. Exemplo, né? Trazer a menina e o menino em questão, a Andressa e o Malagueta. São duas crianças feridas quando? Agora ou ontem? Ok? Quem tinha que tê-la protegido na infância, na idade adulta, se deitou com ela. Aquele que ela devia defender, ela se deitou com ele. Percebe o processo da maldição? Claro. Como ela vai acontecendo? Ok? E aí, gente, isso nos coloca em xeque se, de repente, ela tivesse sido pastoreada pelo pastor Paulo, se teria sido diferente. Com Se ela certeza. tivesse sido pastoreada pelo pastor Alex, se teria sido diferente. Quem pastoreou? Ok? O que foi oferecido ali de alimento, de informação, como as coisas aconteceram. Então, hoje, sabemos que temos dois jovens talentosos causando aí um estrago absurdo na cabeça de um monte de gente e da nossa juventude que já está na condição de pipa voada. Sim ou não, Paulo? Né? Ok.
Então, os anciãos, pastor Paulo, o ancião, pastor Alex, o ancião, os anciãos têm que ir para a operação Resgate Meninos. Meu Deus! Resgate Meninas, Jesus! Mas você não sabe nada! Meu Deus! Está escrito lá. Você não sabe nada. De qual nada nós estamos falando? Qual é o nada? Qual é o contexto de nada? Percebeu a situação? É porque Então, tem muita, doutor Alex, na própria palavra de Deus, né? Tem muitas coisas que já olha o que a denunciavam. Patrícia escreveu. Oi? Patrícia disse o seguinte: até hoje existe traumas na minha vida. Aí, Sim, mas antes ela falou que ela chorou muito agora, que lembrou que ela foi abusada aos 5 anos, e nós viu? abordando esse Viu? assunto aqui, ela chorou Não, muito porque viu? ela Olha lembrou. lá. Ó, uns se revoltam, outros se recolhem com a dor, tá vendo? É verdade. Tem uma planta, não sei se existe aí em Floripa, a Aham, dormideira. Tu conhece? Que tu sim. aperta, ela Conhecida aqui fecha. como Não Me Toque. Como é que é aí? Conhecida aqui como Não Me Toque. Então, essa Bateu, planta ela fecha. eu era especialista em traumatizar. Eu Uhum. ficava até ou ela ficar assim, toda aberta ou totalmente fechada. Cara, eu tinha o prazer de ter comandos de sádico sobre aquela planta, cara. Era surreal. Eu, criança, meu Deus do céu, eu torturei um monte dessas plantas. Olha só. Ok? Não, tu fez coisa diferente, com certeza, né? E Mas era eu era um sapo, mata sapo. torturador. Eu era um torturador da planta. Pá, 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 pá. E eu achava o máximo quando eu pá, fecha, ela fecha, pá, abre, abre. E quando ela estressava, eu falei, agora eu te venci. Meu Deus. Eu era um pouquinho mais terrível. Tu queimava ela? Tu queimava? Não, eu jogava, porque eu assistia o Tom e Jerry, eu via que o gato levava um susto e ficava grudado no teto, né? Quando levava o susto lá, o Tom, aí eu pegava o gato e jogava na chapa do fogão ali. Jesus! Não, só misericórdia. Não, cambaxia, eu vi um monte de colega meu explodir a pobre das cambaxia. Então, só misericórdia, cara. Eu E- espetava o sapo com o não, espeto, jogava o espeto do sapo. não, só misericórdia, Paulo. E Deus Pra mim foi. não, e Deus permitiu que você envelhecesse. Jesus, só misericórdia. Eu corria atrás das minhas irmãs com um sapo na mão, cara. Eu jogava Só sapo. não. Não, só misericórdia. Tu já era grande, elas pequenas, ou elas também são grandes igual você? Não, a mesma idade, elas são pequenas, mas nós temos praticamente a mesma idade. Aquilo era a minha diversão. O Só terror, o misericórdia. terror delas Não, era a minha diversão. os meus irmãos, cara, os caras, eu olhava para eles e falava, eu tive um sonho com você. Aí os caras ficavam, o que você sonhou? Eu sonhei que você era uma beija-flor. E que você estava beijando a flor. Meu irmão, os caras ficavam doidos, doidos. Aí eu dizia, pô, eu sonhava que você era uma borboleta. Meu irmão, os caras ficavam doidos. Entendeu? Então você vê que cada um de nós aí tem um percalço de caminho, cara. Todo mundo tem o seu percalço de caminho. Porém, aprove a Deus que eu envelhecesse, você envelhecesse, eu virasse um pedagogo, eu ensinasse pessoas, você é um pedagogo, a gente ensina pessoas, e aí a gente olha o seguinte: já deu ruim, comeu, não leu, o pau comeu, Sim. e estamos com pouco tempo. Gente, você quer uma certeza? O tempo diminuiu. E olha que eu vinha resistindo em dizer isso, né? Quem me conhece sabe disso. Mas agora eu vejo o encurtamento de tempo, gente. E nesse encurtamento de tempo, 28 de março pode ser uma grande oportunidade A antes de resposta. processos epidêmicos, pandêmicos explodirem no Brasil e no mundo. O que é que você tem que fazer? Vir para Floripa 28, abraçar um cara de quase 2,15 m, que é o pastor Paulo, tá? 2 metros. Você vai chegar e vai poder me dar um abraço com 1,70 m, eu e Paulo junto, né? O Paulo é um Nephilim e eu sou um sobrevivente do É. dilúvio ali, fácil, compreendeu? Se pegar os garotos dele, tu vai ficar doido, aí vale a pena a foto, os três juntos e você ali junto dos caras, vai ser uma foto para você não esquecer nunca mais que os garotos têm quanto que tu falou, as meninas? Oi? O teu é menino, a altura, qual é dos meninos? 2,5 m. Caramba! Você imagina, gente, ser perto de um humano de 2,5 m. Meu Deus! É surreal, gente. Eu me sinto
protegido secularmente no meio dos três, tá, gente? A tranquilidade absurda ali, que, pô, é três gigantes ali e tu aqui no meio da parada, gente. É surreal. Então, você é convidado a viver o acesso a um nível de informação que você não vai encontrar em outro lugar, a não ser em Floripa 28, gente. Pode ter certeza disso. Nós estamos te aguardando. Paulo, como é que a galera te acha no Instagram? Como é que o pessoal te acompanha? Como é que a galera de Floripa pode ajudar até no centro de recuperação aí, na obra que você apoia? E como é que a galera te acha? Meu Instagram é PR Paulo Ricardo. Meu Instagram. PR Paulo Ricardo, entrou ali, já me encontra no Instagram, na minha página. E o contato telefônico teu aí? 48 99835 3854. 48 99835 3854. Minha Esse é o gente, meu WhatsApp. isso é Paulo Ricardo. Você entra lá no meu Instagram, eu sigo pouca gente. Normalmente é só quem eu estou trabalhando em um ou outro do meu grupo de relacionamento direto, né? Mas Paulo Ricardo você acha fácil. Você entrou lá no meu Instagram, botou lá seguindo, bota Paulo Ricardo, vai aparecer rápido, né? Pastor Paulo Ricardo. Se fala memória no Instagram, você bota PR Paulo Ricardo, já aparece rápido. Eu acho Sim. que só tem o Paulo Ricardo. Acho que ele comprou o direito autoral de Paulo Ricardo ali, porque só aparece ele em cima disso. Parece que não tem mais nenhum pastor Paulo Ricardo. Meu Deus! É o último da tribo, é o último da tribo, o último moicano ali, é o pastor Paulo Ricardo ali. Mas, em resumo, gente, você pode e deve estar com a gente em 28 de março, ok? Um abraço aí, Paulo, que Deus abençoe, gratidão. Opa, um abraço aí, doutor Alex, também. Foi muito bom nossa live hoje, né? Sempre é, né? Abraço a todos vocês que participaram com a gente, né? É muito bom, né? Acho que a gente tem que estar sempre investindo no conhecimento, no crescimento. E esses momentos são momentos que proporcionam muitas coisas boas para nós. Deus abençoe todos vocês. É escola bíblica no ar, né? Hoje ferveu um pouquinho, né? Mas é assim que é bom. Mas é bom, é bom, é bom demais. Estou muito feliz, Paulo. Muito feliz de estarmos juntos aí nessa empreitada. Inclusive, gente, o pastor Paulo Ricardo vai virar, se Deus quiser, o CEO desse trabalho. Essa é a minha expectativa, dando bem certo em Floripa, né? Então, a partir do Paulo Ricardo, ele vai abrir aí o Brasil, a Europa, os Estados Unidos. Nós vamos levar esse trabalho para outros lugares, tá, gente? Amém. Tem muita gente sofrendo, e a hora de resolver é agora, né? Porque quando o pau torar, quando der PT, perda total, é importante que você esteja bem, mental, emocional, fisicamente, espiritualmente. Porque nós vamos, a única coisa que eu tenho certeza é que vamos viver dias difíceis. Isso eu garanto você. Dias Logo, logo. difíceis se aproximam já já. Tá bom? Então venha para 28 de março. Estou te aguardando em Floripa. Um abraço aí, Paulo. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.